Terraplana Aérea mandou R$5. Xandão, você viu o vídeo que o Monark fala sobre a Terra Não plana vi. com o Marcos Eberlin? Não vi, deixa eu Você ver conhece aqui. que Jesus transformou Vamos ver aqui. O que foi comentado aqui. água em vinho? Sim, Essa sim. você sabe, Essa né? é a clássica, bom, pô. é. Que processo natural Jesus usou para transformar água em vinho? Me diga. Uma cuspidela, tipo... Não dá. Não sei como Ó, é. pô, água. Vinho tem os álcoois, certo? Sim, sim. Etanol. Eu acho que eu tinha etanol. Tem gente que discorda. Acho que era só vinho mesmo, né? Mas... Era suco de uva, o bagulho. Eu acho que era vinho. Tá? Acho só, não tenho certeza. Tinha todos os álcoois superiores. Tinha antocianina. São mais de 400 substâncias conhecidas, bem estabelecidas no vinho. Não dá pra pegar água e fazer isso. Não tem processo natural. Você teria que fazer o quê? Transformar em energia depois de Xandão transformar? mandou Não, Tem. você teria que ser um sintetizador Xandão ambulante. assistiu um vídeo do poderosíssimo ninja. Ele, pelas suas Pois eu virtudes, disse haja vinho e houve vinho. Através da palavra divina. A palavra, a mulher que vertia sangue. Tem uma passagem na Bíblia que a mulher que tinha uma hemorragia já há mais de 20 anos encosta nas vestes de Jesus. E Jesus para o caminho, estava uma multidão ao seu lado e diz assim, senti que de mim saiu poder. Aí ele olha para trás e fala, quem foi? Aí ele percebe que foi a mulher. Que poder é esse que saiu? Que poder é esse? Poder divino, né? Claro, as virtudes. Agora, ele é milagroso? Não, ele usa forças, eu entendo assim. Eu acho que Deus usa forças, usa processos que a gente não tem acesso. Mas que seriam explicados? Sim, Explicáveis. claro que seriam explicáveis. Entendi. Ele usa as suas virtudes. Se Deus nos desse esse conhecimento, desse a possibilidade de conhecermos como ele fez tais coisas, esses feitos absurdos, essa vida aqui nossa nem seria possível, né? Já começa daí. Porque imaginem só. Imaginem. Se com o que o ser humano sabe desse mundo corrompido, isso aqui já é tudo estragado, você imagina algo assim, né? Algo que vem Vitor diretamente do Criador. Salve, Xandão. Satisfação demais ter te conhecido. Obrigado por me inspirar e inspirar geral que te acompanha. TMJ. Não tem como comparar. Tamo junto, irmão. Obrigado, um abraço aí. Fico feliz pela sua presença na live. Ele pega e consegue transformar água em vinho. Ele consegue chamar o universo à existência pelo poder da sua palavra. Mas, por exemplo, quando Jesus pega o vinho e pega a água e transforma em vinho, se a gente tivesse um microscópio que estivesse analisando o processo químico interno dessa água, a gente conseguiria enxergar o processo de como Provavelmente. isso aconteceu? Acredito que sim. Aí nós conseguiríamos enxergar a nível molecular o que estaria acontecendo ali, qual que é o processo, né? Só que assim, isso daí não seria reproduzível, óbvio. Provavelmente, claro. Entendi. Tem, por exemplo, na criação, tem gente que acha assim, quando ele fala que... Ou não, né? Ou talvez Sim, nem Marcos, com o não microscópio nós R$5. conseguiríamos enxergar o que você aconteceu. diria para uma Talvez pessoa não. que traiu sua esposa Talvez não por mesmo. mais de 7 vezes. E agora sua esposa está fazendo o mesmo. Temos um filho de 6 anos. Eu diria que são duas pessoas altamente corrompidas que prestam um desserviço social. Infelizmente, o respaldo negativo disso vai cair nos ombros da criança, que não tem nada a ver com a história. Porque ela não pediu pra vir ao mundo através de duas pessoas extremamente corrompidas, né? Patéticas. Então, vocês vão passar por muita dificuldade na vida, muita energia ruim vai afetar vocês, e com razão, certo? E é isso daí. Dá tempo de se arrepender? Sempre dá. Só que quanto maior é o pecado que você comete, ou quão maiores forem o número dos pecados que você comete, mais difícil é de você se arrepender. Porque o pecado ele é algo que vicia, tanto quanto droga. O pecado ele adentra a sua alma, toma Pedro conta do Souza seu mandou comportamento, R$5. gera uma Oi, Xandão, tô na imundície academia agora, nos mas seus não posso pensamentos perder uma live e do ser mais sempre inteligente da Terra traz plana. uma vontade de pecar novamente. Você fica viciado naquele negócio ruim. Então, irmão, situação complicada de vocês aí, viu? Mas não acho que vocês não têm chance de se redimir, porque tem. Só que é óbvio que é difícil, né? Muito mais difícil, né? Já é difícil ganhar a sua salvação. Imagina quem tá jogando contra si mesmo. Já é difícil de fazer gol no outro time. Imagina você fazendo gol contra. Gol contra o seu próprio time. Você tá fazendo isso. Você com a sua mulher estão fazendo exatamente isso. Então, Romano Superchat de R Cifrão 2.2. Xandão ensina mais que a escola. tamo junto.
que a terra produza os vegetais e as plantas. O pessoal acha que Do nada, magicamente. começou a crer. Não é mágica. Ele pegou a matéria e transformou em vegetais. Com energia. Só que os meios pelo qual o Criador faz isso são inacessíveis e incompreensíveis por nossa parte. E nem com alguma tecnologia muito potente nós entenderíamos ali o que está acontecendo. Poderíamos até observar alguma alteração aqui, outra ali, mas no geral, não daria para você falar, nossa, eu vi de ponto a ponto o que está acontecendo. O que está acontecendo ali, entender esse processo, como foi feito, não dá. Super. É uma coisa absurda. Bicolado, você É uma coisa que fica só ele tem poder para fazer. Byron Cariani. Fiquei intrigado agora. Reage, por favor. Vou deixar aberto aqui, depois eu reajo. Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Divina. Com virtudes. Aham. Que virtudes são essas? Eu não conheço. Mas, mas daria pra conhecer, se a gente quisesse. Eu acho que a gente tem capacidade. Entendi. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, o que é que acontece no processo da criação? Foi um evento do passado que a gente não tem mais acesso, certo? Então, os milagres de Jesus também não estavam lá com o microscópio para ver como é que ele fez. Pois é, seria interessante. Seria demais, não seria? Seria. Agora, eu vou estar com ele na glória, você também, né, Monarca? Não é? Espero que sim, né, cara? Amém, espero. E a gente vai chegar para ele, olha que legal, vou chegar, Jesus, chega aqui no cantinho. Me explica aí, conta Explica aí aquele os negócio segredos da de água, tudo. aquela parada da água Isso lá, eu, cara. quando eu Como é morrer, que foi? quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou querer saber é, mano, me explica o que rolou, porque eu não entendi nada. Claro. Me explica o que aconteceu, Cara, me eu explica tudo. sei que você não usou processos naturais. Eu sei que você usou suas virtudes. Mas como é que foi, né? Como é que é? Me explica Ó, isso aí. por exemplo, tem uma música muito legal, até cantei não, tive que soletrar porque não pode cantar, Miguel né? Porque mandou senão há 5 direitos reais. autorais e tudo mais. Salve Mas- Super, VLZ. Falei que ia imprimir o livro do Enéas e ele acabou de chegar. Já vou ler ele de cabo a Brabo. rabo. Vixe, Mas Maria. ainda queria comprar o livro original. Onde você comprou o seu? Cara, o Manda meu... doble. Tamo junto, irmão. Toma. O meu eu ganhei de presente. Eu não comprei. Então eu não vou saber agora te falar um lugar específico pra você comprar esse livro, tá? Não vou saber te informar. Se eu ficar sabendo, eu aviso. Mas ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Sim. Ó, dá-me de beber da fonte da água da vida, né? Antes que o haja houvesse, Eu ele mando já era 5 Deus. reais. Do Eu acredito crente que ao Deus ateu, não ninguém... possui uma consciência, pois acho que se possuísse o mundo não estaria podre desse jeito. Creio que Deus seja energia positiva ou negativa. Vai depender de seus pensamentos. Não, esse raciocínio aí não tem como se sustentar porque vem de uma Felipe pessoa que mandou nunca leu a 5 Bíblia. reais. É só ler a Bíblia que você vai entender o que Xandão, aconteceu. estou viciado em Tá tudo masturbação. lá, tá tudo não lá. sei como mudo isso. Tenho namorada e ela Ela incrível e eu sinto que às vezes isso afeta a gente. 5.5. Negócio Tá é o botando seguinte, algo na Xandão. conta do criador que não Vamos faz sair o menor pela cara sentido. desses globi. Bando de Alan mentirosos. Esteves mandou 5 reais e 2 centavos. Bru, me diga, existem aspas cristãos aspas que dizem que é mais fácil ser salvo que condenado, que transformam toda a Bíblia em um conto fofo onde todos são salvos. Ó Não. que tu me diz. Mentira. Essa romantização da própria Bíblia serve justamente e contribui para que a pessoa peque. Isso deixa ela fraca, porque não traz os ensinamentos verdadeiros que o Criador passou para as pessoas, que Jesus Cristo passou. É difícil ganhar a sua salvação, entendam. Se não fosse difícil, o caminho não seria estreito. Se fosse fácil, o caminho da salvação seria largo, maior. No entanto, qual que é o caminho maior que existe? Das facilidades, da corrupção. Certo? Todo mundo sabe disso. Não faz o menor sentido. Então, essas pessoas que ficam falando, querendo José Henrique romantizar mandou 5 a palavra reais. do Criador, acaba Xandão, gerando o efeito obrigado por oposto. sempre me deixar pra Eles cima. fazem isso, Amo na seus verdade, livros e eu já vou desejo falar tudo por de quê. bom. Que Deus te Eles abençoe. fazem isso porque toda vez que eu gero um desconforto por minha parte na cabeça de alguém, trazendo pra ela o senso de responsabilidade, o que ela precisa fazer, que ela tá fazendo errado, que ela tá pecando, isso incomoda ela. Se as igrejas, todas elas, fizessem isso com as pessoas, sabe o que aconteceria com o rebanho desses pastores? Os fracos iriam embora, sobrariam muitas poucas pessoas. Então eles têm que falar pra agradar, certo? O ideal seria fazer o oposto, que foi o que eu falei, que eles não fazem. Mas eles vão querer romantizar, vão agradar, vão, né? E vem toda aquela encenação, tá? Isso daí só serve pra distanciar as pessoas ainda mais do Criador. Não é assim que funciona. Existe Gabriel ordem mandou por trás das 5 reais. coisas e existe João responsabilidade. 13:16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exato. Aí você vê, se o Criador colocou um receptáculo, Jesus Cristo, com seu espírito, carregando seu espírito, de poder projetar milagres aqui, o ser mais perfeito que já existiu, desde que o mundo é mundo, Jesus Cristo, para passar por toda a dificuldade que passou, você acha que você vai ganhar a sua salvação facinho? Isso é tão ridículo quanto acreditar que tem gente de ponta cabeça numa bola molhada, girando, inclinada a mais de 1 milhão por hora. De novo, incoerência. Incoerência. Isso é simplesmente ridículo. Não faz o menor sentido. Basta você ir até a Bíblia e ler. Em vez de ficar falando, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus salva assim, eu acho que Deus salva assado. Leia a porra da Bíblia! Como que eu posso chegar aqui e falar pra vocês assim, eu acho que o Toretto no Velozes e Furiosos tem cabelo, eu acho que ele usa brinco, eu acho que ele é bonzinho, eu acho que ele não rouba carro. Não, caramba, eu tenho que ver a merda do filme que tá lá pra falar. Como que eu vou ficar aqui falando o que eu acho? O filme tá lá, assiste o filme. A Bíblia tá lá, leia a Bíblia, depois você fala. Do jeito que o Criador é, depois você fala, interpretei a Bíblia assim, entendi que o Criador age dessa maneira, que ele criou o mundo desse jeito, com esse propósito. Entendi também que o ser humano se corrompeu por conta disso. Entendi como que o demônio opera na vida da pessoa. Entendi o que é o pecado, como que ele corrompe a alma. Entendi tudo, depois você pode discutir. Não adianta você ficar falando de algo que tá lá pra ser acessado e ser entendido, e você nunca foi lá acessar e entender. Aí fica especulando, falando, eu acho que foi assim, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. No final, você acaba blasfemando. Mesmo que indiretamente e sem vontade de blasfemar. Porque, na verdade, você só tá sendo ignorante. E a ignorância é uma porcaria, certo? Você não pode viver sendo ignorante, cara. Então, se você tem dúvida sobre qualquer coisa que seja, vá até a fonte e leia o que está lá. Busque pelo conhecimento e pela sabedoria. Pronto, seu problema será resolvido. Olha que difícil. Ninguém explica a Deus. A gente explica como ele fez. É impossível, né? Mas a gente entende que foi ele que fez. Eu Essa é a acredito grande nisso. diferença. A gente acredita, né? A gente entende que ele fez. Agora, como ele fez, explica. Você consegue explicar um Deus? Deus não é nem Eu não consigo eterno. explicar Deus, eu não consigo nem imaginar o que Ele é é Deus. atemporal. Ele tá fora do tempo. Pois é. Aí eu vou chegar cá, Deus, como é que acontece esse negócio? Você tá fora do tempo. Como é que você tem todo o poder? Da onde veio isso, não é? Quem criou você? Claro, Você sempre existiu? Como que Lógico, funciona são isso? perguntas que todos nós queremos fazer. Sim, sim. Mas só ele que vai poder responder. Eu vou conseguir responder com a minha ciência? Provavelmente não. A ciência só responde os processos, não os porquês, né? Nós temos o mundo aqui agora. A gente tem a matéria que ele fez, a gente tem os... A Bíblia não é uma explicação, é uma caminhada. Não, cara. Que mané não é explicação o quê? A Bíblia mostra pra você por que tudo foi criado e vai além. Além dela te explicar como foi criado, ele explica e fala como você deve caminhar diante disso que foi criado. A Bíblia, ela é, na verdade, um livro de regras. É por isso também que a maior parte das pessoas detestam a Bíblia, principalmente o sistema. Porque o sistema sabe que se as pessoas tivessem regras e critérios bem fixos estabelecidos, onde elas não ficassem se desvirtuando e saindo pra fora da curva, seguissem a doutrina do jeito que é pra ser seguida, acabou. Acabou pro sistema. Como que você vai corromper uma pessoa convicta, que sabe pra onde vai, que sabe da onde veio, por que veio e automaticamente sabe pra onde vai? Como que você corrompe uma pessoa dessa? Você não corrompe. Você pode oferecer R$1 trilhão pra ela, você pode oferecer qualquer porcaria que a carne podre do ser humano gosta. Essa pessoa não vai aceitar. Ela sabe da verdade. Por que ela vai aceitar e vai se corromper? Não faz sentido. É por isso que odeiam a Bíblia. Por que vocês acham que quando eu vou no podcast eu falo de terra plana e de Bíblia, nego fica ansioso? Porque as pessoas não gostam. Não gostam de regra. Não quer fazer a coisa do jeito certo. É corrompida. Ué, e aí? Nem por isso tem que ser deixado de falar a verdade. Tem que falar e acabou. Silva mandou R$5. É o que é. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz. Exato. E siga-me. Lucas 9:23.
Por que eu falo na filosofia do lobo solitário que você tem que ser antimundo? Vocês nunca pararam pra pensar, cara, que todas as coisas que eu falo na live têm ligação direta com o Criador? O negócio vai começando aos poucos. E à medida que o tempo vai passando, eu fui desenvolvendo as ideias, amplificando as coisas. Tá tudo relacionado. O que é a filosofia do lobo solitário? Ser antimundo. O que é ser antimundo? É negar a carne que é pútrida, que é fracassada, e focar no espírito. Por que você tem que focar no espírito? Focando no espírito, você é um indivíduo livre. Você vai conseguir sua salvação. Só que esse caminho de saber a verdade e segui-lo é o caminho estreito. Que, pô, sei lá, 5%, nem sei. Mas de todo mundo que existe no mundo, talvez 2% irão seguir por esse caminho. Ou até menos. Certo? Se Deus quiser, será mais. Espero que seja muito mais do que isso. Mas é só você olhar à sua volta. Quantas pessoas você conhece que são antimundo? Agora pare e pense. Quantas pessoas você conhece que são pró-mundo? Estão totalmente sucumbidas. Pô, olha, observe o comportamento dos NPCs à sua volta. Tá todo mundo pro mesmo caminho da perdição. Então, cara, quando eu falei lá no final do programa do Vilela, que tinham as 3 coisas que era pra falar, que eu falei lá, caminho de campeão, virtudes, lembram desse corte que fizeram também? Eu tava me referindo a isso. Você precisa ser um cara diferente, você não pode ser apenas mais um NPC. Você vai passar muito perrengue por isso? Vai. Vai ter momento que você vai querer até chorar. Você não vai aguentar. Bichão, você acha que você é forte? Você não sabe o que é ser forte, até você se testar. Quer se testar? Quer saber o quão forte você é? Segue aquilo que o Criador quer que você siga. Tente ser sempre, mas de verdade, uma pessoa melhor, seguindo as regras do livro que ele fez. Tente ser um cara que busca por virtudes, que nega tudo que não presta. Você vai ver como a sua vida aqui será mais difícil, mas em compensação, a paz de espírito que você vai sentir, nada no mundo te trará isso. E você irá sentir que você está conectado com Deus. E não tem nada, vocês não têm noção do que é isso, de como é bom isso. É isso aí que vai te dar força. A fé vem disso, tá? A fé, ao contrário do que muitos pensam, pensa que fé é você simplesmente acreditar em fantasma. Não é. Pra ter fé, você precisa seguir as evidências. Pra seguir as evidências, você precisa ser um cara que busca o desenvolvimento. Você tem que ser um cara que busca pela verdade. Aí você começa a exercer fé. Entendem isso? Vai por mim. Vocês podem comprar qualquer curso aí do mundo. Nenhum curso vai falar isso pra vocês que eu tô falando aqui, tá? Vocês que vivem aí de curso achando que o segredo da vida tá em curso, tem segredo de porcaria nenhuma. Os processos naturais que ele estabeleceu para estabilizar e governar o seu universo. Isso a gente pode entender. Sim. Agora, o que a ciência faz. Mas agora, os porquês de Deus, por que existe algo? Essa é a questão. Outro dia o cara tava falando assim, Tudo é mas questão Marco, de fé. Você acredita na Bíblia, pois tem coisas escritas nela que pra você fazem sentido e se Não. encaixa como verdade Negativo. absoluta. Negativo. Mas a única verdade é que nunca saberemos a real Negativo. verdade. Negativo. Você tá negando a palavra do Criador. Sem ter lido, novamente, outra pessoa, outro NPC cometendo o mesmo erro do anterior. Você nega aquilo que está escrito ali e você nega também que todas as evidências do mundo fazem alusão direta ao que está no texto bíblico e simplesmente você sim coloca na sua cabeça que essa é a verdade, sem você nunca ter buscado pela verdade. Ô companheiro. Complicado, né, cara? Complicado. se o universo é jovem, como é que a luz chegou aqui? É um grande paradoxo, certo? Sim. Eu sei que o universo é jovem. Mas como Eu que a luz sei tem que ele é 30 milhões de anos, muito, 30 bilhões de anos? muito, Concordo, o universo é jovem. né? Concordo. Calculam aí pelo menos 13,8 bilhões de distância, né? Se a expansão ocorreu, dá 37 bilhões de distância. Isso aí de já é. diâmetro, né? Aham. Até mais. De anos-luz, né? É anos-luz. Aí fala, como é que a luz chegou aqui? Cara, esse foi um fenômeno. Eduardo mandou Sobrenatural. R$5. Que Super é Deus bem mais fez. simples do que a galera pensa.
Se seguirmos os 10 mandamentos já estaremos plenos e quase 100% puros. São apenas 10 leis. Não precisa de mais nada. Joga Vademecum no lixo. Pois é. É aí que tá o ponto, irmão. Só que as pessoas não fazem o mandou mínimo. R$5. Isso que é o mais triste Salve, de tudo. Xandão. Como a sua divisão de treino na semana. De R Cifrão 10.9. Manda o doble bíceps. Tamo junto, Gabriel. Toma. Eu faço um músculo por dia. Tudo isso daqui que o Marcos Eberlin tá falando casa muito bem com o modelo terra plana. Eu sei, obviamente, que ele não defende o modelo terra plana, mas eu gosto das coisas que o Marcos Eberlin fala, porque muitas das coisas que ele fala casam muito bem com a Bíblia. E a Bíblia está diretamente atrelada à terra plana, à criação do modelo cosmológico que os antigos hebreus defendiam. Aquela visão de mundo, sim. Então, Marcus Eberlin, ele tá muito mais próximo da verdade do que qualquer outra pessoa, tá? E creio eu sei que ele é um cara inteligente, eu gosto muito do trabalho dele, eu já recomendei pra vocês o livro dele, tá? Fomos Planejados, é um baita de um livro. Mas eu entendo aqui, eu sei separar as coisas, eu sei que ele não é um terraplanista, eu sei que ele não defende essa tese, etc, né? Eu já defendo. E falo aqui, o que ele fala a respeito do design inteligente casa muito bem com a questão da terra plana. Não tem jeito. Casa bem. Isso quando ele criou o Não dá pra negar isso. universo. Eu não posso explicar o natural com forças que eu desconheço. As virtudes que Deus usou. Ele disse, luz, chega aqui. E se a luz não chegar... Eu gosto muito, cara, do trabalho do Marcus Eberlin. Eu acho muito bom. O cara é brabo. Eu não sou do tipo de pessoa, vocês já sabem, eu não tenho esse negócio comigo. Eu jamais viria aqui e iria desmerecer alguém porque ela não tá falando exatamente o que eu tô falando. Pra vocês verem. Isso é conduta, tá? Você não pode invalidar uma pessoa. Isso sim é a verdade. Isso sim é você não ser Palmeiras ou Corinthians. Você tem que avaliar o que o cara tá falando e tudo aquilo de bom que ele falar você tem que levar em consideração. Aquilo que você discorda é bacana também. Precisa discordar. Você tem que colocar os seus argumentos. Sem problema nenhum. Porém, nunca vou deixar de invalidar as ideias de um cara ótimo como o Marcus Eberlin. Fala muita coisa boa. E aproxima as pessoas do Criador também. Os céus declaram a glória de Deus, o universo manifesta as obras das suas mãos. Como é que ele poderia criar o universo? Não podia ser pequenininho, né, Monark? Podia? Não, isso não faz Por quê? sentido Porque com a ele é grandeza de grande. Deus, né? Tem ateu que fala assim, nossa, se Deus quisesse criar um universo só para iluminar a Terra, tal, faria pequenininho, tal, umas estrelinhas. Aí Cara, a gente tem a Terra plana. Olha lá, o próprio Monark... Olha o Monark... O próprio Monark chegou. Eu acabei de falar que isso casa com a Terra plana. O Monark sabe. O Monark provavelmente ele tá estudando o modelo. 5. Xandão, você é tão foda que assistindo você nesses minutos já me fez pegar minha biblioteca Ótimo. e voltar a ler. Só não esquece do chato satélite TMJ. Tamo junto, irmão. Um abraço aí, tudo nosso, tá? A questão do satélite, irmão, você pode entrar no canal Sem Hipocrisia, no canal do Ale, lá tem todo esse conteúdo falando, tá? O satélite é uma coisa muito fácil de ser respondida. Agora eu tô Essa reagindo a esse mandou conteúdo aqui R$5. que tá ótimo, eu não quero desfocar. Essa necessidade de acreditar Olha em só. algo maior nada mais é que uma glândula no cérebro que todo ser humano tem. Pode ter sido criada por Deus ou não, mas a verdade é que nessa vida não sabemos. Ah, você não acha que existir uma glândula dessa no seu cérebro, ou seja, você procurar por isso, não é mais um mecanismo que o próprio Criador tenha colocado aí? De maneira sábia e inteligente? Como uma espécie ali de... um material que te ajuda a conseguir sua salvação? Ô cara, pare e preste atenção. Vocês recusam o Criador sem ter base nenhuma sobre nada. Eu não sou do tipo de cara que simplesmente quero pertencer a algo maior. Nunca se tratou disso, se trata de evidências. Evidências! Você não pode exercer fé ou defender uma coisa com base no nada. Existem as evidências aí. É isso que vocês precisam analisar. Agora, se você não quer analisar as evidências, isso não é problema meu. Mas olha o seu próprio argumento como ele não faz sentido. Você falando que nós mesmos temos esse dispositivo. Você acha que é por acaso isso, cara? Você acha que é por acaso que você tem dispositivo? Por que você não usa o seu dispositivo, hein? Essa é a pergunta, ou deveria ser a pergunta mais importante de tudo isso. Se você tem um dispositivo que está no seu cérebro, e nós fomos projetados, mesmo que você não creia que fomos projetados, mesmo que a gente viesse de um processo evolutivo e esse dispositivo ainda está aqui conservado, é porque ele tem função. Por que você não usa? Então, olha como que não adianta fazer malabarismo. Tudo acaba voltando e ficando amarrado de maneira melhor a essa tese da Bíblia, cara. Você tá entendendo a importância de ler a Bíblia? É assim que você ganha sabedoria. Você percebe, cara.
É assim que você para de ser NPC. Você viu como que seu raciocínio, ele tá programado, por algum motivo, lavagem cerebral, Seu a você Cuca defender mandou essa ideia 5 dessa reais. forma? Não é. Xande, por favor. Pode ser Xande, do jeito solta que meu eu estou pescoço, falando tá pra no você. YouTube. E eu Porra, creio, porra, porque eu sei porra, das evidências, que porra, o meu raciocínio, ó, ele está ó, pelo menos ó, mais próximo ó, da verdade. Ó, 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 ó. Cara, é muito simples, basta pensar, bicho. Basta pensar. Lendo a Bíblia, eu já falei já, e falei isso lá no podcast também. Leiam muito mais a Bíblia, isso vai trazer sabedoria pra vocês. O resto é conversa fiada. Enquanto vocês não aplicarem isso e não entenderem que isso que eu falo, ou melhor, 90%, 99% das coisas que eu falo é de forma literal, é da maneira mais clara possível pra vocês entenderem e aplicarem, vocês ainda vão ficar nessa de cair em erros banais. Certo? Cara, o cara não conhece. Os versículos bíblicos já nos indicam, ó. E se os caras Os da Terra plana céus tiver declaram. certo, cara? Já parou pra pensar nisso? Ai, cara. Tu tá acreditando nos... O Marcus Eberlin, não, mesmo se ele já tenha parado pra pensar nisso, isso aqui que eu tô falando é especulação minha, tá? Mesmo que o Marcus Eberlin já tenha parado pra pensar nisso, não é um assunto que ele tem vontade de dissertar a respeito. Ele não faz questão de falar disso, certo? Eu acho que nem deveria ser perguntado sobre Terra plana, porque a gente já sabe que o cara não quer falar sobre isso daí. Deixa o cara continuar falando do design inteligente, que é uma coisa que ele manda bem, que ele tá apegado. Se um dia ele tiver a fé necessária, a questão, tudo aquilo que é necessário o ser humano ter pra defender a Terra plana mesmo, descer o cacete, colocar em xeque toda a vida dele como acadêmico, o trabalho dele, tudo isso, quiser colocar em xeque, porque vai colocar. Ele vai trazer muito problema pra vida dele. Se ele quiser, por atitude dele, por iluminação divina, se ele for um cara que tem que ser utilizado pra isso, vai ser utilizado, né? Porque não adianta. O cara, ele... Cada pessoa tem um objetivo aqui, nesse mundo. Não é todo mundo que vai falar a mesma coisa. Não adianta. Milagre aí, caralho. Cara, não, Por que esse Vitor, milagre não não pode adianta. ser, Ô, mano? Monark, eu nunca fui terraplanista, nunca serei. Cara, É, essa eu coisa gostaria que a Terra absurda. fosse plana. Significa Ó, que tem mais... Esse nunca serei aí também é uma coisa complicada, porque Marcus Eberlin foi por 40 anos evolucionista. E depois o que aconteceu? Aprendeu a verdade. Então também a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, ó, eu nunca serei terraplanista. Eu nunca serei, sei lá, tal coisa. Não, peraí, você sabe o que mandou significa 5 reais. isso? Em primeiro Evidências. lugar. Porque você rejeita Porque se todas as você não evidências sabe o que científicas, isso mas realmente acredita em significa, evidências escritas num livro. como que você vai garantir que você não vai se tornar aquilo? Você nem sabe direito o que é. Não é André assim que mandou funciona, 5 entendeu? reais. Então também tem que tomar Boa cuidado, tarde, né? Xandão. Nunca Queria saber é uma se palavra tem problema realmente. no pênis Ô Ricardo, ficar muito exatamente, tempo sem nunca é uma fazer palavra sexo. forte. Ainda não achei certo? uma mulher de valor. Tu sempre Então, essa assim, pra sexo. Só tenho essa dúvida. Pra você utilizar o termo nunca, você tem que ter plena convicção do que você tá falando. Certo? mais terra pra lá. O pior é que o pessoal quer... Como é que eles querem vencer o design inteligente? Não consegue na argumentação, porque eles perdem os debates, certo? Aí depois eles vão falar que vocês são terraplanistas, né? Porque é o termo pejorativo. Não é verdade? Isso daí é uma coisa ruim. Desagrega pro debate. Por isso que eu acho que os caras que defendem o design inteligente, por mais que o design inteligente case muito bem com a questão da Terra plana, não se deve falar de Terra plana com esses caras. Deixem eles defenderem a tese deles, o modelo deles, que já tá bom demais. Essa discussão de design inteligente é uma porta, é uma puta porta de entrada para que no futuro as pessoas... Cara, isso é um quebra-cabeça. Isso aqui tudo não passa de um quebra-cabeça. Será que só eu enxergo isso, cacete? Eu vejo todo mundo criticando os outros. Ah, porque falou isso, não falou aquilo que eu falei. Não, Morenoso cara. mandou 5 reais. Espera, vê o que o cara Sou tá falando. professor de O que o história Marcus e Eberlin conversa fala mais aqui afiada hoje do Hélio serve Fernandes. pra encaixar no quebra-cabeça Totalmente daquilo que manipulado. você Colocaram fala isso, pois amanhã. não conseguiram Que vai fotografiar. servir também pra ser amarrado e juntado com outra tese que você ouviu num outro canal que não tem nada a ver. mandou 5 Isso é um reais. quebra-cabeça, cara. Venha dar uma volta na estação espacial. Tudo Veja com isso seus aqui olhos a sempre Terra se plana. tratou de um quebra-cabeça. Quando você estuda, e aliás, ciência é isso, é um quebra-cabeça. Você não pode avaliar uma coisa sob uma única perspectiva, tem que avaliar sobre Meu povo foi várias. destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito 6 às 4.6. Então, por isso que eu gosto muito do trabalho do Marcus Eberlin, porque eu sei que isso aqui, essa discussão de design inteligente versus ciência naturalística, é uma baita de uma porta de entrada para as pessoas chegarem mais próximas da verdade. Não interessa o que elas vão defender depois, mas elas terão acesso a pessoas inteligentes, dispostas,
pessoas não corrompidas que querem falar sobre algo que, pô, elas sabem que é verdade. Por isso que tem que avaliar e tem que levar em consideração tudo aquilo que a outra pessoa tá falando. Certo? O Sandro de Souza, rapaz, eu vou cumprimentá-lo. Ele tava suando frio, gelado. Sabe quando você sua frio, gelado, né? Sim, que você tá ansioso. Tem um debate muito legal no Morning Show Os Globo ficam tudo suadinho, geladinho. com um professor lá também. Assistam, tá? Eu tenho 500 mil comentários. 499,99 mil comentários são o Design Inteligente ganhou o debate. Então eles fogem do debate. Como é que eles desclassificam o Design Inteligente? Pseudociência. Terraplanismo. É apelar pra Deus. É terraplanismo. O cara que tenta linkar a gente com... Ninguém do Design Ansiosinho Inteligente mandou defende a 5 terra plana, reais. gente. Ninguém que eu conheça. Para de Tem um brincar, outro lá, mano, tudo bem. moral, Eu mente aberta com os terraplanistas também, mano. Cara, mas não faz sentido, ô Monark. Muita coisa não faz sentido. O que você tá falando também. Não faz sentido. Ó. A luz milagrosamente chegou aqui quando as evidências são de milhões, mas na verdade é milhares. Isso não faz sentido nenhum também, cara, pra ser sincero. Pra mim, assim. Ô Monark, o universo é jovem, certo? É você que tá dizendo isso. É assim. Rodolfo Bianco, Essa é uma evidência científica muito forte. Boa tarde, mestre. Tu de volta. Tamo junto, Azura. Tamo junto, irmão. Um abraço, obrigado pela presença. Não, aqui o Monark precisa entender que essa questão aí do universo jovem, o Marcos Weber, ele não simplesmente fala isso da boca pra fora, são as evidências. Porque as evidências vêm mostrando. No café da manhã, você tá querendo que eu responda questões Universo... universais? Não, eu não sei, mano. O universo não, jovem ó, tem milhões, eu não faço a menor ideia. Olha como é que eu faço a minha conclusão lógica. Como é que a gente raciocina. Eu tenho uma evidência, o universo é jovem. Ele estava pronto, a foto do James Webb mostrou claramente. E se Isso ele não é uma evidência que o universo é jovem, é só uma evidência que ele talvez seja mais velho do que a gente pensa. Não, é o contrário. Aí você É pelo contrário, na minha visão, assim. Você tá jogando o problema para o espaço mais longínquo e tudo mais, né? É porque se eles detectam galáxias formando num período que não deveria formar, significa que aconteceu muito mais coisa antes que a gente não sabe o que aconteceu. Aí o envelhecimento. Não, mas eu não entendi por que ele chegou nessa conclusão. Se a foto mostrou o universo pronto, quando na verdade deveria mostrar outra coisa, Jonathan mandou deveria 5 mostrar reais. toda a diatribe, galáxia mal séries pra formada, cada as músculo estrelas é bom mal fazer. formadas, Já vi o gente início, ou falando melhor, que é 3, o mais mas acho próximo isso possível muito do pouco. início, porque no início do universo dizem que havia conturbações muito gigantescas ali acontecendo, até tudo ir tomando ordem e se formando. Não faz sentido pensar dessa forma, né? Nessa parte aqui eu penso o contrário. Xandall, o que acha da inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial, numa sociedade onde as pessoas são dominadas O pela Ben Dias tecnologia, mandou 20 não vai reais. agregar em nada. Fala, Alexandre. Pelo beleza? contrário, vai atrasar Cara, te a mandei vida de um muita DM gente. no Insta. Depois dá uma olhadinha quando finalizar a live. Tenho algumas coisas bem interessantes pra trocar ideia contigo. Manda um salve aí. Salve, TMJ. Rubens. Tamo junto, irmão. Um abraço. Depois eu dou uma olhada lá. Aí sabe logicamente- qual é o problema? Esse é um problema de ficar, o bicho come, se correr o bicho pega. Se você envelhece mais o universo, o que acontece? Se você joga ele mais para distante, o que acontece com esse universo? Estaria muito mais envelhecido ainda. Você não tem como fugir. É que, pô, a gente nem sabe, como você mesmo falou no começo da conversa, tem a energia escura, a matéria escura, que a gente sabe que essa energia existe, mas a gente não sabe qual que é a propriedade dela. Então tem tantos fatores sobre como o universo funciona, que a gente não faz a menor ideia de como que é, que, tipo, o universo pode ser muito mais antigo por causa de várias reações com essas propriedades que a gente não sabe o que é, que aconteceram. Então, explicar de, tipo, o universo então é jovem por causa dessa evidência, pra mim, um puro lógico, na minha opinião, assim. Não, olha, lembra que eu falei no início? Eu não tenho certeza de Dudes nada, mandou certo? 5 eu também não. reais. Eu acho que a melhor inferência O é quando eu Monark falo do estava universo. fechado. Ele não deveria chamar o convidado para debater e sim para ouvir. Tem que aprender com Vilela que dá espaço ao convidado. Sim, concordo, né? Aliás, a ideia do podcast é mandou essa, 5 né? reais. Eu sou o Xandão, sou a verdade, sou a evidência, sou a Bíblia, sou o caminho. É isso aí, tem que saber conduzir, né, a conversa. O universo é jovem. A melhor inferência é que o universo é jovem. Mas é isso que você tá falando, eu não vejo dessa forma. Não, tudo bem. É a conclusão que eu tenho pelos dados. Entendi. O universo está pronto. Se fosse 13 bilhões de anos, ele estaria envelhecido. Se você quer jogar Jonatinha isso 4,20 mais ainda mandou pro 5 passado, ele reais. é mais envelhecido ainda. Boa tarde. Quando vai lançar seu curso de como ganhar dinheiro falando mentira de terra plana e sem fazer nada? Você não sabe nem o que tá falando, kkk. Terra plana é coisa de gente hipocrita. Tá certo? Baita argumentação boa. Oxi. Não tem como. Então, uma boa Como a inferência. gente sabe que não tem como, Vamos dizer cara? assim, ó, uma boa evidência é que o universo é jovem, certo? E ele é muito grande.
E a luz depende, ela para Essa não é viajar. uma evidência que o universo é jovem, cara. É só uma evidência que a gente não sabe como o universo se formou de verdade. A gente tem uma teoria do Big Bang e ela tá errada. Essa é uma evidência só disso, mas não quer dizer que o universo é jovem. De onde vem esse pulo? Tem uma teoria que diz que o universo é jovem, certo? Não, mas tudo bem, mas tem outras várias teorias. Tem, mas eu a melhor acho. teoria hoje, mais suportada pelos dados, é que o universo é jovem. Não, tudo bem, eu até acredito É isso, em eu você não tô dizendo que eu tenho uma verdade Só que, absoluta. do que eu sei dessa foto do Hubble, tipo, a minha conclusão não é imediatamente que o universo é jovem. Eu posso ter outras a partir Sim, pode. de apenas Não, esse fato. Ô, Monark, eu disse no debate, os cosmólogos estão de volta à prancheta. Back to the drawing Isso que é board. maravilhoso. Sim, maravilhoso. Sim. Estão tentando salvar o modelo, certo? Estão tentando explicar. O que Vão, tá acontecendo? vão elaborar uma nova teoria. Apóstolo Sim. Paulo mandou Aí vamos ter R$5. a teoria de que o universo é Xandão, jovem. a Bíblia não diz que nós salvamos, mas sim que ninguém merece ser salvo, porém quem se arrepende e crê em Cristo como único Salvador, esse sim é salvo. Pois é. É isso daí mesmo. Contra essa nova teoria. Claro. O que eu acho é que essa teoria que o universo é jovem vai ser muito difícil de derrubar. Demorou, tranquilo. Entendeu? Sim, sim. É isso que eu vejo. Tudo bem. Agora, a luz demoraria milhões e milhões de anos para chegar aqui? Sim, eu também concordo. É um paradoxo. Agora, dos dois paradoxos, são dois dados que se confrontam, Sim. certo? Qual dos dois eu vou abandonar? Eu tenho que abandonar um, certo? Sim. Eu abandono o paradoxo de que demorou milhões e milhões de anos para chegar aqui, porque o fato que eu tenho é esse. O universo é jovem. O resto é inferência. R$5. Alguém viu a luz Xande, viajando por bilhões? Sabia que somos 98% chimpanzés? KKKKKK, assiste essa piada aqui. Eu já vi sobre isso daí, irmão. Esse negócio, esse lance aí do parentesco chimpanzé é engraçado, né? De bilhões de É anos, que- não viu. É que você não me apresentou. A ciência da parecência, dos evolution. Que fato é esse que prova que o universo é jovem? Eu não O entendi universo qual que fato é estruturado, esse. olha, ele está estruturado. Mas por que isso prova que é jovem? O que Eu não acontece entendi- com o eu não entendi universo por que que depois? é jovem. Ele demora milhões e milhões de anos para se estruturar. Porque primeiro você compra a premissa de que a gente tá vendo o universo a milhões de distância, a luz de milhões. Pra você acreditar no Hubble, no James Webb, aliás, você precisa acreditar que Kelos mandou esse R$5. processo de milhões de anos de luz Fala, chegando aqui Xandão. é real e por isso a Manda gente um tá vendo abraço aquilo. pra Ponta E ao mesmo Grossa, tempo, Paraná. Dê uma olhada no livro Castelo Forte. Muito interessante. Abraço, pra ler Ponta a Grossa, palavra do Paraná. Senhor no Tamo junto, decorrer do irmão. ano. Obrigado pela recomendação aí, irmão. Depois eu vou dar uma olhada. você, por essa evidência que acredita nesse processo, você tá descartando o processo usando a evidência que usou esse processo pra chegar. Não, E mandou não. R$5. Monark, ele tá Superior confundindo as bolas aí, assistisse hein? a pé todo no começo. O Erbelin fala que estuda o modelo e que fazia sentido. E DPS dá pontos PQN e a terraplanista bota no EP completo. É literalmente o primeiro assunto. Ernesto Knecht superchatei R$11. Xande, há alguns dias editei uma tela preta e botei pontos luminosos. Apresentei para as pessoas no Discord e disse que foi o James Webb. Fato, todos acreditaram. Provando que são gados. Ai, meu Deus do céu, viu? Superchat de R Cifrão 2. Cara, eu nem duvido que isso daí tenha acontecido, porque é assim mesmo. É isso daí mesmo, tá? Infelizmente. É disso que se trata. Hoje, qualquer coisa que você mostra, e se a pessoa que estiver falando tiver algum diploma, qualquer coisa, um professor, cientista, qualquer coisa, tá? As pessoas automaticamente seguem, confirmam, e batem no peito e grita, favorece, afirma aquilo. É uma coisa impressionante. É a mesma coisa lá que o físico francês fez. Pegou lá um chouriço, deu zoom, botou a foto e falou que era um planeta novo. Todo mundo achou maravilhoso. Uma semana depois ele assumiu que era chouriço. Aí ficou, a gadaiada ficou louca. Ficou louca. Ficou louca com ele. Então já é provado já. É mais do que na cara que o povo é gado mesmo. Fazer o quê? O cara meteu um churume lá e falou que era planeta. O pessoal aceitou. Ó, não questionou nada. Tipo, Não, absolutamente não. eles só foram procurar a galáxia, eles só foram entender aonde olhar pra chegar na origem do universo, porque existe toda essa lógica da luz viajando bilhões de anos e tudo mais. Absolutamente e se eu não. tivesse essa lógica, eles nem iam saber onde procurar, né? Eles só conseguiram observar porque a ciência foi desenvolvida, toda a mecânica, a ótica Mas as foi pressuposições desenvolvida. que a ciência levou em consideração para se desenvolver Ó, foram essas, Não que a foi luz... a do Big Bang e não foi a da evolução. Não foram os modelos que levaram ao desenvolvimento Mas do foram modelos de telescópio. comportamento da luz, de como a luz se comporta. Sim, né? sim, sim. Dentro desse Então eles modelo... compram esse modelo, que a luz viaja pelo espaço, Sim. ela tem uma velocidade constante e limitada, que inclusive
inclusive a velocidade máxima do universo, e tudo isso eles compram. E aí, comprando essas analogias, essas evidências, digamos assim, ou esses fatos, aí é com isso que você chega naquela foto do telescópio. E aí, quando chega... Não é o Monark. O Monark, ele tá fazendo o caminho inverso aí. Ele entendeu ao contrário do que eu tô vendo. Não consegui enxergar nexo no que ele tá falando. É como se ele estivesse fazendo o caminho oposto. A luz Os chegou cálculos aqui. que eles colocaram foram baseados nessas Plana A única Real coisa que mandou nós 5 temos é a luz reais. que chegou aqui, certo? Xandão, Sim. você tem algo contra o Nicolas Ferreira? Nenhum. Nada contra nenhuma pessoa em Gabriel particular. Campbell, superchat de O que eu tenho RC Fan contra é o 2.2. modelo Qual político manipulado vigente. indica para melhora do foco. Focus Strate, Gabrielzão. Focus Strate é o melhor. Brabo. Ernesto Knecht, Eu uso superchat ele pra de treinar, RC pra Fan fazer live, 2.2. qualquer coisa. É Muito bom. engraçado e lamentável como são manipuláveis. Sim, cara. Sim, exatamente. Sacou e mandou 5 reais. Muito fácil de manipular, Oi, inclusive, oi, né? Oi. É para quebrar Kuduro. Vamos dançar Kuduro, oi. Seja morena ou loira, vem balançar Kuduro, oi. O telescópio viu a luz viajando? Ela viu a luz e... Não é tudo. O resto é Foi a luz que suposição, chegou no- Monark. O a resto luz é chegou no suposição. telescópio, não chegou? Sim, a única coisa que nós temos é a foto que chegou aqui, a luz que chegou. Sim, o só resto que- é tudo suposição de milhões e milhões de anos. Exato. Só que você Exatamente. pega todo o universo Ó. e você tem diversas estrelas que estão em tempos diferentes do É. universo Olha. e a luz dessas estrelas estão chegando ao Sim. mesmo tempo. Então você tem uma variação de luzes, entendeu? Você consegue observar tanto a luz Enzo mais mandou recente 5 reais. quanto a luz mais Ó. antiga. Gosto muito de você, Xandão, mas abaixe um pouco o tom de voz, por favor. Meu ouvido é sensível. Ah, é sensívelzinho? Tá bom. Você viu que as fotos do telescópio James Webb, o James Webb precisou de um detector de infravermelho? Você sabe disso, né? Porque a luz Quanto mais tempo passa, ela vai passa, ficando vai no pro espectro vermelho. Sim. Tá. E por isso que o telescópio tem detectores de infravermelho, para ir mais profundamente no universo. Não tem nenhum problema com isso. Eu sou cientista, eu gosto da ciência, eu gosto de todos os seus métodos, não tem nenhum problema com os métodos. O que eu faço é uma interpretação dos dados que esses métodos me fornecem. Certo. Sim. Aí o que viram? Gustavo Desvios Lima, para o vermelho. superchateiros Elas em estão reais. desviadas para o vermelho. É aí, Rabs- Xandão, firmeza. E aí, demais Gustavão, suas beleza, lives. Me fez e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Assisto todas as suas lives gravadas, só conteúdo de qualidade. Obrigado, companheiro. Valeu Obrigadão mesmo. mesmo. Manda o doble. Tamo junto, Gustavão. Toma. Obrigado, viu, companheiro? Valeu pela força aí, cara. Fico feliz que você gosta. Absolutamente Salve, Nier, beleza? estão. Agora, tem um efeito bem interessante que dizem que o nosso universo está expandindo. O monarca é tipo as pessoas que distorcem a Bíblia se baseando no achismo. Pouco fatos e dados históricos e muito eu acho. Então, mas você sabe que o monarca, dos cortes que eu vi dele recentes, ele não tava assim, sabe? Parece que aqui ele tá meio incomodado. Não sei se ele Ernesto tava Knecht, bem esses superchat dias. de RC Não sei se Fan tem alguma 2.2. coisa que tava deixando ele Xandão, ansioso. pique o link do zap dos Porque membros geralmente não funciona. ele fala bem, ele coloca pontos interessantes, deixa o entrevistado explicar, né? Aqui ele tá muito relutante e tá fazendo um caminho de pensamento inverso ao que o entrevistado tá falando. Então ele não tá parando pra prestar atenção exatamente no que o entrevistado tá falando, e ele tá falando muito só do que ele acha, né? Mas geralmente eu não vi ele fazendo isso. Aqui ele tá fazendo. Sei lá. Marcos Eberlin, Eu não acompanho Marcos sempre Eberlin, o podcast dele também, então não sei, né? Xandão nesse mesmo podcast. Talvez ele faça isso sempre. Sobre as escrituras de maior heresia a partir de muitos crentes nas igrejas adorando cada um o seu Deus, mas não o Deus da Bíblia. A verdade é uma só. Domingo à noite é o momento de maior Diego heresia. mandou Muitos 5 crentes reais. nas Lucas igrejas adorando Alexandre cada um o seu Xandão Deus. de RC, Mas não o Meu Deus da amigo Bíblia. sudoeste Pois é, sai de Marco. casa se Marco. for para Infelizmente, fazer Marco. algo Mais com baixo na mulheres. moral, tio. Não chamo mais ele Infelizmente. para fazer nada. Felipe mandou 5 reais. Salve, mestre. Licença pra pedir uma ajuda. Minha ex-namorada está buscando tratamento pra APESP. Se puder dar uma atenção na vaquinha. Gratidão, mestre. Ajudo sim, irmão. Ó, galera, quem puder ajudar, ó. Tratamento de hipertensão pulmonar, oxigênio portátil. 24 anos. Mora em Maringá, no Paraná. Ó. Tem uma doença respiratória crônica, sem cura, chamada HPTEC, embolia pulmonar crônica. 13 internações. Bom, essa aqui com certeza é verdadeira aí, ó. Vou divulgar pra vocês. Quem puder ajudar, por favor. Vocês sabem que é aquele negócio, né? R$1 aí que cada um dá. Já era. Cada um da live dá R$1 aí. Vixe Maria. Beleza? Tamo junto aí. Agradeço aí todo mundo que puder apoiar. Vou deixar aqui que depois eu divulgo de novo.
Oi mandou 5 reais. Você já chorou alguma vez na vida? Não consigo imaginar você chorando super. Não, chorar? Chorar assim? Ah. Cara, não, chorar, lógico que já chorei, né? Mas não lembro. É muito difícil. Eu não sou do tipo que tem hábito de chorar assim, tipo, de chorar mesmo. Não tem isso aí, não. Do Ornel Superchat de R Cifrão 2.2. O Monark tá assim sempre, Xande. Tá meio ansiosinho. Então, cara, tá bem ansiosinho aqui, né? Bom, esse aqui é um assunto, né? Às vezes mexe também com a cabeça da pessoa, sei lá. Certo? Pedro Braslândia mandou 5 reais. Oi, Xande. Estou trabalhando duro para conseguir um PC para gravar meus vídeos. O que você indicaria para ganhar $2.000 da maneira rápida e justa? Carpir no terreno. Tem um monte aí. 4 Zdrak mandou 5 reais. Um ótimo ensinamento sobre como o ser humano se corrompeu. Depois eu vejo aqui, irmão. 3,8 bilhões de anos. O que é que eles esperavam ver? Não só o desvio para o vermelho, mas também, depois de Z igual a 1,7, mais ou menos, teria um efeito de ótica também esperado, que ninguém fala, tá? Por que eles não falam? Porque foi totalmente inesperado. A gente que está observando o dado e tá vendo uma outra possibilidade que está falando. Carpir no terreno, tá? Você vai lá carpir terreno, vai demorar um pouco mais pra você conseguir o dinheiro? Vai, só que o que vale é a trajetória. A honra que você vai ganhar e o entendimento do que o esforço pode trazer pra sua vida, o esforço digno, honrável, pode trazer pra sua vida, dinheiro nenhum no mundo compra. Pelo contrário, ele tira esses conceitos de você, deturpa sua mente. Então, vai lá e trabalhe, certo? Ganhe seu dinheiro da maneira mais honesta possível que você encontrar. E seja assim. Lucas Alexander Superchat de R Cifrão Matheus mandou 5 2.2. reais. Xandão, bora jogar Xandão, na Blase o que você acha dessa O bobagem valor da de conquista, profanar o exatamente. nome do Criador? Não poder usar o nome Deus ou Jesus. Como que é? O que você acha dessa bobagem de profanar o nome do Criador? Não pode usar o nome Deus ou Jesus. Deus é genérico, certo? O nome do Criador não é esse. Criador faz mais sentido do que Deus. E quando a gente fala de Jesus também é complicado, porque a gente sabe que esse nome aí, ele é, né? Porque a gente sabe aí, ele pode ser fajuto, tá? E eu creio que seja. Eu uso o nome Jesus, por quê? Você aposta 9 e você ganha 99. E ainda põe o cozinho na jogada. Quando eu vou falar do nome de Jesus, eu uso porque eu já quero fazer alusão direta pra pessoa entender Mandou rapidamente 5 sobre reais. quem que eu tô falando. O Porque se eu monarca falar é assim, Yahshua assim, Hamashiach, ele gosta a de pessoa não questionar, vai entender. Muita gente não vai saber. Que eles falam Que é o daquele nome Rafael verdadeiro de Berlim Jesus disse Cristo que no estudou hebraico. dele. Certo? Então, esse negócio aí da letra J, né? Na época que Jesus veio, a letra J nem existia. Então tem umas coisas aí que eu não sei exatamente se procede que Jesus era o nome correto, 100% correto do Yahshua Hamashiach, certo? Ou Yeshua, você pode falar Yeshua também. Yahshua ou Yeshua. 2.2. O monarca Depois acha joga que é na o dono Blase. da verdade Pega às os dois, vezes. Cadu, Vai rapidão. ficar com essa bola toda. Muita maconha suai kkk. O Jay Diego mandou 5 reais. Fala, Xandão. Meu amigo sudoeste sai de casa se for para fazer algo que envolva mulheres. Não chamo mais ele para fazer nada. Tá certo? Escravoceta. Isso não é amigo. Daí é corrompido. Vai servir de nada lá, eu falou um grande pra estar do seu lado. astrônomo e cosmólogo. Ele falou, cara, a partir de Z1,7, um efeito de ótica da expansão do universo faria com que essas galáxias que estavam muito afastadas pela expansão apareceriam muito maiores do que são de fato. As galáxias estão pequenininhas, pequenininhas. Sabe Estão suaves e tranquilas, né? o que eles foram verificar? Cara, parece que esse desvio pro vermelho é só proporcional à distância, não é proporcional à expansão do universo. Então, outro paradoxo. Como que as galáxias são pequenas se o universo está se expandindo por 3,8 bilhões de anos? Então foi paradoxo atrás de paradoxo. Sim, sim. Agora, o que eu vejo em toda essa conclusão? O universo é muito mais cartesiano, parece, do que a gente pensava. Essa expansão parece que as galáxias estão se afastando, mas parece que o universo tem dúvida se ele está se expandindo. Ele é muito, muito grande, mas é jovem. Agora, eu vou ter que resolver esse paradoxo. Como que a luz chegou aqui? Eu não sei explicar.
Esse é o meu problema, tá? Um problema todo mundo pode ter um, né? É um milagre e tal. Se você tiver só um, tá É, ótimo. só um tá ótimo. R$5. Então eu tenho esse problema, Super, claro. Tenho 21 anos e nunca depilei partes íntimas ou axilas. Acho isso muito moderno e desnecessário. Consigo manter a higiene mesmo assim. Você vê isso como algo anti-higiênico? As ideias dos caras. Tá de brincadeira, irmão. Jaimeira mandou A parte R$5. íntima é sua, você faz o que você quiser. Xandão, fui cagar Eu, e hein? abri seu podcast. Acabei ficando 2h30 no vaso. TMJ monstro. Tamo junto, irmão. Já botou pra fora tudo. O grande paradoxo de um universo jovem com uma luz que teria que viajar por 3,8 bilhões de anos. Ninguém tem a conclusão definitiva. Claro, claro. Eu só acho que, pesando todas essas evidências, a melhor evidência está com o modelo do universo jovem hoje. O Monarca, olha Entendi, só. não, tudo bem, eu acho que é. E a gente está celebrando pelo mundo inteiro. O- Que parece que o modelo do universo jovem venceu. Matheus Entendi, Santos, entendi. Chat Hoje venceu, GR amanhã pode Cifrão mudar, porque eles estão atrás de um 2.2. novo modelo, Sou certo? historiador e Pode ser que esse querendo novo que modelo é uma chegue farsa. sensacionalmente e explique O elo perdido é uma farsa. tudo. Quer dizer, ó, tinha uma teoria aqui. Vamos É. ver as evidências, Não a tem gente nenhum tá problema errado. com esse novo modelo. Vamos esperar pra ver, né? O Juninho Sacani Sacani falou mandou que R$5. Vamos esperar. Super, você não Talvez sabe ou- o que acabou de acontecer. Peguei o tênis da namorada do meu irmão e bati 3 punhetas. Gozei dentro do tênis enquanto ela saiu. KKKK. NGM nunca vai saber que foi eu. Vinícius Costa Superchat de R Cifrão 1.1. Bom, aquele corte ali acabou, né? Isso aqui... Dede Não, Ramos agora tá mandou acabando. R$5. Olhais aí, Xandão, kkkkkkkkkk. Outubro, foi o Pirula. Talvez em outubro do ano que vem a gente tenha novas fotos, novos modelos, a gente remarca o debate. Niar Cara, tô mandou esperando. R$5. Não, legal, É, eu acho isso legal, incrível. super. Porque Reagir ao último rap do Enigma do Nikola Tesla quando tiver um tempinho. Rap do Enigma do Nikola Tesla é complicado. Pedro a Braslândia mandou humanidade- R$5. eu acho que o design Sabia inteligente... que ia falar algo assim. KKK, Deus vai me honrar. Oré por mim, eu oro por você todas as noites. Manda um salve. Salve, TMJ, irmão, tamo junto, um continue na abraço. sua caminhada. Você é inspiração pra muita gente. Continuarei, irmão. Tamo junto. Vocês que representam esse grupo e tal, eu acho incrível. A gente precisa muito desse grupo. Por quê? Porque existe no mundo uma religião da ciência, né? E eu acho que ciência e religião, eles não devem se misturar. Então, mas como já se misturaram e tem pessoas que trocaram a religião pela ciência e consideram a ciência a religião deles, eles formam Vitinho vários mandou dogmas. R$10. E esses dogmas... Fala Super Xandão. Gostaria que você desse sua opinião sobre o espiritismo. Sou espírita e vejo um grande preconceito de religiões consideradas tradicionais. Então adoraria uma opinião sua. Eu já falei já mais cedo, depois você assiste a live anterior que eu tava fazendo, não essa, né? Mas a anterior, que já tá salva lá no meu canal, tem lá sobre espiritismo, depois você assiste lá que eu falei sobre isso, tá? O que eu penso. Dogmas impedem que a gente desenvolva a ciência. Mas como vocês não têm essa religião, vocês colocaram a religião no lugar onde ela devia ser, que é com Deus, vocês estão livres para questionar os dogmas científicos da sociedade moderna. E isso é o que a gente precisa que aconteça. Porque é a única forma da gente conseguir ter uma discussão verdadeira para entender a essência da realidade e da existência. Sem vocês, a discussão morre. E vocês estão trazendo essa discussão. E agora, ficando popular no YouTube, muita gente... E vocês fazem as pessoas pararem para pensar e questionar a ciência. Porque as pessoas não questionam, elas acreditam como se fosse uma religião. Isso tem atrasado a humanidade muitas vezes. Máquina do Então eu acho Corre barra excelente o inversa pessoal do L design mandou inteligente. R$5. Boa tarde, ok. E os eclipses lunares? Vai acontecer um eclipse parcial da Lua visível na Ásia mês que vem. Como um eclipse lunar acontece se a Terra é plana? Explica aí, mano. Vai fugir? Arregão. Aí é complicado, né? Porque eu já expliquei 1 milhão de vezes sobre eclipse, né? E o cara vem falar ainda que é arregão e tal. Meu companheiro, volta mais tarde que eu te explico. No final das contas, eu acredito que Deus criou todo o universo, eu não acredito no aleatório, eu não acredito no acaso, eu acredito sim numa força divina, superior, que deu o propósito pra nós, que colocou o caminho do bem e do mal distinto um do outro, eu acredito nisso, mas eu também acredito que o mundo pode ser mais complexo do que a gente imagina, entendeu? E eu quero essa discussão. Eu quero isso, eu acho excelente que quando vem os ateus debater com vocês, eles não têm argumento para rebater. Eu acho isso ótimo, porque vai obrigar a ciência a realmente trabalhar para descobrir o que tá acontecendo nessa porra. Pelo menos tentar ajudar a gente a ter mais. Porque eles já aceitaram dogmas e tratam os seus oponentes intelectuais, que vêm com muitos fatos, como teoria da conspiração. Fala Super, indica alguma comida pra mim pedir no iFood sobre minha religião. Grato.
Irmão, a respeito de qualquer religião que seja, eu já dei minha opinião, né? Já falei que eu não tenho religião nenhuma, que eu não sigo doutrina religiosa alguma, porque eu sei que toda doutrina, ela, de certo modo, ela vai distanciar você da verdade. Eu prefiro ler a Bíblia, né? Eu sou um exaltador do que está na Bíblia, certo? Então, não tenho porquê. Mas lógico, né? Respeito, sem dúvida, a religião de cada um. Só não sou obrigado a fazer parte de nenhuma delas, né? Eu tenho a minha própria visão sobre isso. Eu acho que num determinado momento, por mais que a pessoa seja inteligente, tenha boa fé, tudo isso, tá? Tudo isso. Chega um momento que se ela faz parte de uma doutrina religiosa, ela pode acabar se afastando da verdade. Não que ela vá, mas pode. Porque tem muita coisa, às vezes, que vem de maneira distorcida, deturpada, mal explicada. Entende? Então eu prefiro ir direto na fonte, que é a Bíblia, né? Para poder conseguir informação. Se eu tenho alguma dúvida, prefiro ver o que fala na Bíblia. Depois que eu ver o que foi dito na Bíblia, eu posso ver por opiniões de pessoas que também estudam a Bíblia, né? Pessoas inteligentes, né? Pode ser de qualquer religião também, isso aí não entra em linha de conta, porque o fundamental é você ter acesso à informação primeiro. Isso sim. Então... Alan Lima Superchat de R Cifrão 2.2. De tantos livros sagrados, pequei a Bíblia. Eu não conheço nenhum outro livro sagrado, cara, a não ser a Bíblia. Como malucos, como não sei o quê. E isso é errado na ciência. É errado. Então é excelente o trabalho que vocês fazem. Eu acho muito massa essa discussão. E eu quero me manter como um espectador. Eu não quero comprar nenhum lado agora. Eu quero ver o que vai dar nesse debate. E quero que ele se desenvolva. Que o debate é importante, não as conclusões, né? Magnífico, Monarca. Fiquei seu fã agora, cara. É nóis. Assista esse podcast na íntegra no Xter mandou R$5. Bom Eu corte. nem vejo propósito em nada. Esse estilo de vida me faz procrastinar em tudo. Acredito num criador, mas acho que fomos apenas largados aqui. O único caminho para a solução seria o espiritual. O espiritual, o âmbito espiritual, na verdade, é o caminho que vai te levar para o Criador, né? E o Criador não te largou de nada, cara. Ele deixou um livro de regras bem específico acerca da realidade. Você tem toda a sabedoria contida lá. Você vai até a fonte se você quiser. Você busca pelo Criador se você quiser. Não é ele que vai participar da sua vida. Você tem que participar da vida dele. E não o contrário, irmão. Tá? Senão não faria nem sentido. Galera, vou no banheiro rapidão, já venho, tá?